Vou avisar vocês que a aula está sendo gravada, tá? Então, quem não puder assistir, depois pode assistir o vídeo que eu vou disponibilizar para vocês no AVA, tá? Da aula passada já está o vídeo, tá? Já está disponível no AVA. E, bom, já tem um trabalho também da aula passada, tá? Então, vocês tentem fazer o trabalho para ver se ficou aqueles conceitos ficaram bem, né? E aí, qualquer dúvida, vocês coloquem lá na pasta de dúvidas, lembram disso, né? Tem aquela pasta, então vocês façam um arquivo e coloquem na pasta, eu vou tentar responder aí para vocês, tá? Depois vocês ficam acessando o arquivo que vocês colocaram. Vocês coloquem um arquivo lá, aí eu respondo e fica a resposta lá na pasta, aí vocês acessem de novo e olhem se eu já respondi, tá? Se ficou mais dúvidas, vocês perguntem de novo. Podem colocar suas perguntas aí naquele mesmo arquivo que a gente vai compartilhando, tá? O pessoal está chegando agora. Ok. Então tá. Bom, para quem está chegando agora, o Diego compartilhou aí com vocês o material dessa aula, tá? Eu vou, por um lado, compartilhar aqui a tela com vocês, mas se ficar lento, muito defasado aí para acompanhar os slides na tela compartilhada, vocês podem acompanhar pelo slide que o Diego compartilhou aí com vocês, tá? O slide também está na seção 3.2 do AVA. Quem puder acessar o AVA e baixar o material, pode fazer isso, tá? Ok? Vamos começar, então. Alguém está vendo a tela do meu computador? Consegue ver o slide aqui que eu estou compartilhando com vocês? Me dá um feedback. Sim? Ok. Beleza. Então, nós estamos entrando num estudo, né, que é do estudo dos indutores e dos transformadores, que a gente já vai entrar logo na próxima aula, né? Na aula passada, a gente estudou indutores, e a gente definiu o que é indutância, tá? Aí você pode olhar, quem está acompanhando pelo slide, no slide 3, é uma revisão do que a gente viu na aula passada. A gente definiu indutância como o fluxo concatenado lambda dividido a corrente elétrica, tá? E depois a gente trabalhou essa equação e a gente viu que poderia também escrever ela em função das características do material, né? Então ficaria a permeabilidade do material que está no núcleo do indutor, vezes a quantidade de voltas elevado ao quadrado, vezes a área da seção transversal, né, e vezes o comprimento do indutor, né? A gente trabalhou essas duas equações na aula passada, tá? O tema de hoje esse tema de indutância, então a gente já trabalhou, e o tema de hoje é indução, tá? Tema da aula de hoje. Tá, vamos para o slide 5, então, quem está acompanhando pelo slide, tá? Só por curiosidade, que slide vocês estão vendo agora na tela? Quem está acompanhando pela tela aqui? 5. 5? Então tá dando para acompanhar, muito bom. Tá? Então, a gente trabalha muito com essa lei de Faraday, né? Da indução eletromagnética. Né? Se houver uma variação na corrente aplicada ao indutor, acontecerá uma variação no fluxo magnético. Né? Uma corrente induz um fluxo magnético e, de acordo com a lei de Faraday, um fluxo magnético, se ele for variante no tempo, né, ele precisa variar no tempo. Né? Um fluxo, a intensidade apenas do fluxo magnético não induz tensão elétrica. Mas se o fluxo magnético variar no tempo, ele induz tensão elétrica. Tá?
E essa indução, essa fêmea induzida, ela é dada pela derivada do fluxo em função do tempo, mas ela induz em cada espira do indutor, então tem que multiplicar pelo número de espiras, tá? Então dá para dizer que se n vezes o fluxo é o fluxo concatenado, é o que a gente chamou de fluxo concatenado, então dá para dizer que a indução é igual a fonte induzida é igual à derivada do fluxo concatenado em função do tempo, tá? E o sinal menos indicando que ele se opõe a variações da corrente, tá? Então, ele é sempre oposto a uma variação da corrente. Vamos para o slide 6. Bom, slide 6 diz assim, ó, em circuitos magnéticos nos quais existe uma relação linear entre a densidade de fluxo magnético e a intensidade de campo magnético, ou seja, entre o B e o H, a gente pode dizer, então, que o fluxo concatenado a gente definiu como N vezes vezes o fluxo magnético, e também isso termina sendo igual ao L vezes o I. Termina sendo a indutância vezes a corrente pela definição que a gente deu de indutância, tá? Porque a gente definiu indutância como fluxo concatenado dividido a corrente, tá? Então, você termina tendo duas equações para escrever o fluxo concatenado. Ele pode ser N vezes o fluxo magnético, tá? Vezes o φ, mas também pode ser, pela definição de indutância, a indutância multiplicada pela corrente, tá? Se o L for constante, você quer derivar o lambda, você tem apenas o L pela derivada da corrente a respeito do tempo. Concordo, né? Você quer encontrar a derivada do lambda, tá? A gente viu que a indução elétrica depende da derivada do fluxo concatenado. Então, se você quer derivar o lambda, você vai ser o L multiplicado pela derivada da corrente, tá? Bom, no slide 7, o problema estaria se o L não for constante, né? Se o L variar ao longo do tempo. Então, você tem uma corrente variável e a indutância do indutor também varia no tempo. Então, aí quando você quer encontrar a derivada do fluxo concatenado, você tem que derivar também respeito a L, tá? Então, você tem que lembrar dessa derivada de um produto. Se você tem que derivar uma função u vezes uma função v, né, a derivada dela, ou seja, u vezes v, isso prima, tá? A derivada do pacote é a derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo, tá? Isso a gente lembra lá de cálculo 1, né, das derivadas, tá? Se você tem que derivar L vezes I, o que você vai fazer? Vai fazer o L sem derivar pela derivada do I, mais o I sem derivar pela derivada do L, tá? Acompanhando bem até aí? A gente aqui esperando. Tá muito boa a comunicação hoje. Tá bom? Que bom. Agora tá ótimo. Beleza. Beleza, então. Qualquer coisa, vocês me parem, ligam o microfone e parem, tá? Então, o indutor com esse comportamento é um indutor linear e variante no tempo, tá? Aí a gente está falando de um indutor que varia no tempo, tá? Se ele variar no tempo, você tem que derivar a respeito dele também. Agora, essa equação vale também para indutores que não variam no tempo, né? Se você escrever L e ele não varia no tempo, a derivada dele a respeito do tempo é zero, é nula. Então, você volta na equação anterior, tá? Então, essa é mais geral que a anterior, tá? Então, se você quer derivar o lambda, você vai ter o L derivado da corrente, mais o I derivado do L, tá? Então, vamos, slide 5. O slide 5 tem ainda um pouco o tema da aula passada, tá? Mas é um tema, assim, bem curioso e é um exercício que aparece muitas vezes aparece em circuitos que você vê um indutor em forma toroidal,
tá? Não sei se vocês estão vendo aí na figura, é um toroide, ele tem é um bobinado, que você faz esse bobinado, né, em roda de um núcleo, e esse núcleo também ele tem forma de circunferência, né, ele se fecha entre ele, tá? E esse é um problema interessante, tá? Então, esse é um exercício para treinar mais o exercício da aula passada mesmo, tá? Então, ele diz, um indutor de núcleo toroidal é um indutor enrolado ao redor de um núcleo em forma de anel, geralmente de material magnético. Então, você vê que você tem as espiras do indutor em forma de circunferência, mas todo o indutor também se fecha em forma de circunferência, tá? No indutor, tem 20 espiras. É aplicada uma corrente contínua de 250 mA, o núcleo é feito de aço silício. Calcule o fluxo magnético produzido pelo indutor. Tá? Então, supondo o núcleo toroidal, que tem um raio externo de 2 centímetros e um raio interno de 1 centímetro. Tá? Vocês entendem o que é o raio externo e o raio interno? Vocês estão olhando para o núcleo toroidal. Tá? Aí você vê externamente, se você medir até o fim do toroide, você tem 2 centímetros. Mas você medir até onde ele começa, aí é 1 centímetro. Tá? E a gente quer encontrar o fluxo magnético em função do tempo. Né? O que pede o exercício, calcule o fluxo magnético produzido pelo indutor. Tá? Então, a gente trabalha aquela equação que a gente já conhece bastante bem. Tá? Fazendo o cálculo, colocamos uma equação análoga da lei de Ohm. Temos que o fluxo magnético é a força dividida a relutância. Tá? E a força é o N vezes a corrente. No caso, o N, tanto o N como a corrente é dado do exercício, então você pode calcular tranquilamente a força magnetomotriz, né? 20 voltas vezes 0,25 ampere. Isso dá 5 ampere volta, ou 5 newton, né? Unidade de forças. Tá? Ok. O problema é para calcular a relutância, tá? Porque para a relutância a gente precisa fazer esse cálculo de área, então a gente tem que ser bem sutil aí, tá? Para calcular a relutância, tá? Então, slide 10, quem está acompanhando. A relutância é 1 dividido a permeabilidade do material vezes o L e dividido a área, tá? Lembram dessa fórmula, né? Bom, para permeabilidade, a gente sabe que o núcleo é feito de aço silício, isso era um dado do exercício, tá? E então a permeabilidade relativa era de 3.000. Tá? Se a permeabilidade relativa é de 3.000, você tem que a permeabilidade do material é a permeabilidade relativa vezes o μ0, que é a permeabilidade do ar. Fazendo essa conta, né, multiplicando esses 3.000 por 4π por 10 na menos 7, você tem que a permeabilidade desse material é 3,77 vezes 10 na menos 3 Henries por metro. Tá? Tranquilo até aí, né? O problema vai ser para calcular o L. Você já imagina, a gente tem que calcular o comprimento desse indutor. Não é tão problemático também, mas, assim, é um pouquinho sutil o cálculo do L. Professor, Oi? quanto que eu coloco o μ0? Tem que multiplicar por ele, porque às vezes na fórmula não multiplica pelo μ0. Quando que eu sei isso? Se você tem a permeabilidade relativa, você tem que multiplicar pelo μ0, tá? Se você já tem a permeabilidade do material, aí não precisa multiplicar mais por μ0, tá? Geralmente, o que é fornecido é a permeabilidade relativa, tá? Então, se você tem um material no núcleo e você tem de dato a permeabilidade relativa, essa você tem que multiplicar vezes o μ0, tá? É relativo ao μ0, tá? Ok? Sim, muito obrigada. Tá, beleza. Então, para o cálculo da relutância, a gente, por um lado, tem que encontrar esse μ do material, que, bom, isso é tranquilo, a gente já encontrou. Agora, a gente tem que encontrar o tamanho do solenoide, o tamanho do indutor e a área transversal dele, tá? Então, isso é bem
bem conceitual. A gente tem que entender exatamente o que é o tamanho e o que é a área, tá? Porque a área é da seção transversal, tá? Então, você imagina você cortar esse núcleo e olhar qual é a área transversal, tá? E o comprimento, você tem um toroide que está fechando em forma de circunferência. Então, você tem que abrir a circunferência, tá? Então, o cálculo é tranquilo, mas é um pouco sutil. Vamos lá. Primeiro, slide 11. Cálculo do comprimento. Está aparecendo o slide 11 para vocês aí? Ok. Positivo. Ok, Positivo, ok. Positivo, ok. Então, vocês imaginem que é o comprimento. Eu estou imaginando, eu fiz aqui uma perspectiva assim, do toroide, tá? E vocês imaginem que a bobina está enrolada aqui dentro dele, tá? Vai enrolando aqui por dentro dele. E ele se fecha nessa circunferência, tá? Então, você tem um raio interno, que é a data do problema, que é 1 centímetro, e tem um raio externo, 2 centímetros. O comprimento você não tem que medir por fora, nem por dentro, né? Você não vai medir por fora nem por dentro, você vai medir pelo meio. Lembra como a gente fazia sempre nas aulas? Para ser justo, se você imagina as linhas de campo passando por aqui, você vai medir pelo meio, tá? Então, você vai medir por essa linha preta que está aí. Você vê que em preto tem uma linha preta por dentro, tem o R1 que está em preto aqui, tá? O R1. Esse é o raio que você vai usar e é essa circunferência que você vai tirar o tamanho dela, tá? Então, isso tem que ser um pouco sutil, tem que ter esse cuidado, tá? Não é nem por fora, nem por dentro, é pelo meio. Se é mais justo, você medir pelo meio, concordam, né? Ok. Agora, quanto vale, qual é o valor desse raio em preto? Se o interno é 1 e o externo é 2. Quanto mede o raio que vai pela metade? O que vocês acham? O interno, o interno, esse raio é amarelo, esse tem 1 centímetro. O raio vermelho, que é o externo, tem 2 centímetros. Então, esse que vai pela metade, o R1, o RL, aí que eu coloquei. Oi? É a média. É a média, exatamente. Mas aí eu acho que ali foi um pequeno errinho que o livro cometeu. O livro pegou a média dos raios. Só que você tem que pegar o raio interno mais a média, tá? Então, um é 2 dividido 2. Não, não. Aqui tem um errinho. Não, deixa eu ver. O raio interno não, é a média, exatamente, a média dos dois, tá? Então, se um é 2 e o outro é 1, o que passa pelo meio é 1,5 centímetros, tá? Concordo com isso, né? Acho que não era aqui o erro, não. O que vai passar pelo meio tem 1,5, né? Eu acho que para ficar mais claro, professor, é sempre o raio interno mais o raio externo dividido por 2, porque sempre vai dar o resultado certo. Exatamente. Isso também exatamente, isso pode ser sim. Exatamente. O raio interno mais o raio externo dividido por 2. Isso também dá o resultado certo. Exatamente isso, tá? Não é só o raio externo menos o interno dividido 2. Algum fez isso aqui, né? Pegou o externo menos o interno dividido 2. Como você fala também, se somos 2 dividir por 2, isso também dá certo, tá? Soma interno mais externo dividir por 2. Isso é 1,5 centímetros, tá? Ok. E isso você multiplica por 2π, você tem o L. Você tem o tamanho do indutor, tá? Então, ficou o L de 0,094 metro. Aí vocês... metros, né? Porque ficou 9,42 centímetros. O raio está dado em centímetro. Então, 9,42 centímetros, 0,094 metros, tá? Tá ok aqui, né? Então, o L você mede pelo meio, tá? Beleza? Professor, tá
Tá um pouco confuso. O senhor poderia repetir novamente esse cálculo aí do comprimento? Sim, ó. O raio que você está pegando é o raio que vai pelo meio, tá? Você está pegando o toroide, você imagina que você tem um enrolamento feito em cima dessa faixa amarela aqui que eu estou colocando, tá? Se você enrolou aqui. E você tem de dado do problema o raio interno, 1 centímetro, e o raio externo de 2 centímetros. Então, Ok. o círculo que você tem que calcular o tamanho não é nem o interno, nem o externo, tá? É o que vai pelo meio, tá? Então, você pode pensar assim, a média dos dois, como alguém pensou aí, tá? Você pega, soma os dois, o externo mais o interno, e divide por 2, tá? Essa é a média. É a média. Uhum. Ou você pode pensar fazer o externo menos o interno, que daria o diâmetro do toroide, tá? E isso somar com o raio interno, que dá a mesma coisa. Essa fórmula está aparecendo aqui para vocês. Ou R interno mais o externo dividido por 2. Tá? Como vocês acharem que é mais intuitivo para vocês, tá? Como você achar que é mais intuitivo. Só que não pode fazer, não pode pegar o interno nem o externo, tem que ser o do meio, tá? Então, você imagina, é bastante óbvio na cabeça da gente, se o externo não tem 2 centímetros, o interno no meio é 1,5, tá? Isso a gente já captura. O que vai para o meio de 1 e 2? É 1,5. Isso eu acho que não é tão difícil, né, de vocês imaginarem. Tá? Uhum. Não, ok. Aí, se é 1,5, aí é 2π por 1,5, tá? 2π por L é 2π 1,5. Isso deu 9,42 centímetros, tá? Que é o tamanho em todo o seu toroide, tá? Ok. Agora, o que falta a gente calcular para ter a relutância é a área, tá? E aí, de novo, qual a área? Tá? Qual a área que a gente precisa? Tá? Vamos para o slide 12. Vamos entender bem qual é a área, tá? Aqui eu estou tentando mostrar que esse negócio tem 3 dimensões, né? Ele é redondo por fora, assim, tá? Vocês vejam aqui que a área que eu estou querendo não é a área do toroide, mas é a área do círculo onde é que está enrolado o fio, tá? Então, você vê, eu estou fazendo um corte no toroide, e aí eu estou sinalizando para vocês onde é que é a área, tá? Então, vendo aí qual é a área que eu estou na figura da esquerda no slide 12. Dá para entender qual é a área que eu quero calcular, tá? Essa é a área transversal, tá? Você imagina, se o toroide tivesse aberto, qual seria a área? Né? Se você pegasse esse círculo em amarelo e abrisse, a área que você quer é a área transversal. Dá para entender, então, qual é a área? Qual é? Aí a gente vai ver agora como calcular, tá? Mas qual é, deu para entender, né? Essa que está sinalizada aí pela seta pretinha aí. Tá todo mundo vendo. Bom, vamos assumir que sim. Se ficou dúvida, pessoal, me parem, tá? Por favor. Agora imagine, eu vou pegar esses... Não é, professor? É como se fosse a seção, é como se fosse a seção de um fio. Não é isso? Isso, exatamente. É como se você vai pegar o núcleo desse toroide, vai abrir ele e vai olhar para a área de uma espira, por exemplo, tá? Você imagina que tem uma espira enrolada em roda dele, é a área de uma espira dessas, tá? Certo. Então, a área de uma espira, se você enrolou o fio aqui em roda dessa ruela em amarelo, tá? Então, é a área transversal dessa ruela, é a área de uma espira do seu solenoide, tá? Okay. Beleza. Como é que... E essa área é uma circunferência. Oi? Professor, esse núcleo toroidal aí, ele sempre vai ser circular assim? Não tem por que ele ser sempre circular.
No caso, agora a gente falou que é circular, né? Mas ele podia ser retangular aí, tá? Mas no enunciado ele falou que eu não lembro. Hã? No enunciado ele falou isso? Sim, Porque ele fala que é o toroide de núcleo toroidal indutor enrolado ao redor do núcleo em forma de anel 20 espira. Sim, ele fala está dando como raio, né? Ele está assumindo que isso é redondo, que as espiras são circunferenciais, sim. Tá? Ele está dando raios interno e externo, tá? Porque pelo então menos, isso, de certa forma, assume isso. Porque até onde eu me lembro, geralmente os núcleos toroidais, eles são retangulares, né? E não circular. Olha lá, ó. Sim, você não tem... depende, se for retangular, você vai pegar um lado para o outro lado. Só isso, vai multiplicar um lado para o outro lado, né? Pode ser retangular também, né? Se for retangular, mas o que eu quero assim que fique claro qual é a área, né? Qual é a área? Não é a área do toroide, não é para olhar para frente do toroide, mas sim a seção transversal, tá? Se você disser, é retangular, então é a área de um retângulo, tá? Aí você pega um lado para o outro, tá? Se você assumir um círculo, que as espiras formem uma circunferência, aí você pega isso aí, tá? Não é necessariamente com todos os toroides serão circular, tá? Pode ser que ele seja retangular, tá? Ok? Mas a ideia é ficar claro qual área calcular, tá? Não, O que beleza. eu quero que fique claro que não é tá? O que eu quero que fique claro no exercício é qual é a área, tá? Se isso aqui for retangular, tá ok, é o lado pelo lado, tá? Mas não é a área vista de frente, mas sim vista de transversal, tá? Se você cortar o núcleo, você tem que olhar a área de uma espira, tá? De uma espira. Se ela enrolou de forma de um retângulo, será um retângulo, tá? E se ela for círculo, será esse círculo, tá? Beleza? Beleza, professor. Beleza, Obrigado. professor? Tá ok. Tá ok. Então, agora imagine, como é que eu calculo a área desse círculo tendo de dato apenas o raio interno e o raio externo? Tá? Ó, se eu fazer o externo menos o interno, olhe para a figurinha que eu coloquei aqui embaixo, ó, eu não sei se aparece aí a seta do meu mouse para vocês. Mas nessa figurinha eu peguei esse círculo e joguei aqui embaixo. Ó. O raio externo vai até o final e o raio interno vai até aqui. Se eu fizer o externo menos o interno, o que eu tenho? Eu tenho o diâmetro desse círculo. Tá? Concorda? Se eu quero o raio, eu pego o externo menos o interno e divido por 2. Tá? Beleza, professor, continua. Isso. Então, eu peguei o raio da circunferência que eu quero colocar calcular a área, é o externo menos interno dividido por 2. Então, fica 2 menos 1 dividido por 2, fica 0,5 centímetros, tá? E eu coloco em metros, 0,05 metros. E aí, multiplico por pi, elevo ao quadrado e tenho a área, tá? Tenho a área transversal. Se isso fosse retangular, o R externo menos o R interno me daria um lado, tá? Daí eu multiplicaria esse lado por ele mesmo, tá? E teria a área transversal. Mas a ideia é que fique claro, né, que é área transversal, tá? Tá ok, né? Entendido aí como eu calculei essa área, né? Ok. Bom, depois de ter calculado essa área, é tranquilo, calcular a relutância como a gente sempre calculava, tá? Então, a relutância, 1 sobre o material, L dividido a área, todos os dados a gente já conseguiu calcular, Mi do material, a área e o tamanho, coloquei aqui nesse slide 16, e aí é só fazer o cálculo da relutância, tá? É só jogar nessa equação.
Se vocês fizerem isso, vai ver que a relutância deu 317.465,56, tá? Agora, você quer o que a gente queria era o fluxo magnético. Bom, é a força magnetomotriz dividido a relutância. Força magnetomotriz era a corrente vezes o número de voltas, que a gente já tinha calculado, tá? Então, ficou 5 dividido isso, e tenho aqui o resultado em Weber, tá? Ok, isso complementa um pouco da aula passada, tá? É só para deixar claro, a ideia desse exercício era deixar claro mais ou menos sempre essa equação, né, da indutância, o que a gente entende por tamanho e o que a gente entende por área, tá? A área é sempre transversal, o tamanho é sempre o tamanho de todo o indutor. Então, se ele se fecha em forma de círculo, você tem que imaginar ele aberto, tá? E medir pelo meio do seu núcleo, tá? O tamanho. Ok. Vamos lá, slide 19, né, que a gente está, então fechamos esse exercício. Esse exercício ficou claro para vocês? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Acho que tá tranquilo, né? A gente já trabalhou bastante isso, mas se ficou alguma dúvida, aproveitem aí. Prossiga, tranquilo. Tranquilo, né? Ok. O exercício 2 agora sim é do tema de hoje, tá? Aqui eu tenho um dado da corrente que passa para o indutor, tá? Eu tenho um gráfico, tá no slide 20 que está acompanhando pelo slide. Com os dados de gráfico de corrente versus tempo, calcule a tensão induzida na bobina de 800 mH durante os 10 milissegundos indicado no gráfico. Ou seja, a ideia é a seguinte: você aplicou esse sinal de corrente que está no gráfico numa bobina de 800 mH. E você quer, a partir disso, calcular a tensão induzida. Tá? Vamos lá? Ok. Solução. A gente tem que a tensão dada na bobina é L vezes a derivada da corrente a respeito do tempo, tá? Isso assumindo o L é constante, né? O L é aqueles 800 mH que eles colocaram lá, de dado, tá? Então, no slide 21, você vê que para você encontrar a tensão, você vai ter que encontrar a derivada desse sinal, tá? E multiplicar por L. Bom, aí a gente pensa o seguinte, esse sinal a gente pode ir derivando por partes, tá? Você pode primeiro fazer a derivada de 0 até 2 milissegundos, você tem uma reta, depois você tem uma constante, a corrente fica constante de 2 até 5 milissegundos, né? De 2 a 5 milissegundos ela fica... Não, de 3 a 5. De 3 a 5 milissegundos, a corrente é constante. Vocês conseguem acompanhar ali? Observe no gráfico, né? E de 5 até 10, até os 10 milissegundos, a gente tem essa reta com pendente negativo, tá? E aí, a gente termina o gráfico nos 10 milissegundos, de 0 até 10, tá? Então, a gente basicamente tem que encontrar a derivada desse gráfico e multiplicar pelo L, tá? Pela indutância. Então, o V de T é o L pela derivada da corrente. Ok. Vamos fazer isso, tá? Primeiro trajeto. Olhem no slide 22. Está aparecendo o slide 22 para vocês aí? Dá um feedback aí. Tá sim. Tá certo. Positivo. Ok. Tá aparecendo. Ok. Então, eu vou fazer um gráfico da tensão embaixo desse gráfico da corrente, só para ver se a gente fica claro. Vocês vejam aí que de 0 até 3 milissegundos, você tem uma reta, tá? A corrente está aumentando. Se você pegar a derivada dessa reta, o que que é? A derivada de uma reta é a pendente da reta.
tá? A pendente da reta da derivada dela, tá? Então, vai ser... e ela sai de 0 e vai até 30 miliamperes, a corrente vai, tá? No gráfico não está aparecendo 30, mas você vê que dá um risquinho acima do 20, né? Cada risquinho é 10, então ela passou de 0 até 30 miliamperes, tá? A pendente, você imagina a variação em Y dividido a variação em X, tá? No caso, a variação da corrente dividido a variação no tempo. Concordo com isso? Isso é a derivada desse trajeto, tá? Só olha no trajeto de 0 até 3 milissegundos. Se você fizer a derivada disso, você vai ter 30 dividido 3 e multiplicado por L, tá? Então, isso, a derivada dessa reta gera uma constante na tensão, tá? É fácil visualizar isso ou não? Se não é fácil, eu vou colocar aqui para vocês a reta, a equação típica de uma reta para a gente entender melhor, tá? Vamos fazer assim, ó. Y igual a mx, igual a mx mais b. Tá? Essa é a equação típica de uma reta, né? Tá aparecendo aí? Y igual a mx mais b. Lembram? Concordam, né? Beleza. Sim, né? Qual é a derivada dessa reta? Qual seria o y'? Se eu tenho que derivar a respeito de x. Se eu derivar o mx, fica o m. Concordam? E se eu derivar o b, que o b que é constante, é zero. Seu derivado é zero. Então, o y' fica m. Tá? A derivada de uma reta é a pendente da reta. Tá? Concordam até aí? Dá um feedback a esse... Tá? Então, é uma constante. Se você tem uma reta, a derivada de uma reta é uma constante, que é a própria pendente da reta. Tá? E se você imaginar essa reta aí, o gráfico da corrente, essa reta aqui, de x igual a 0 até x igual a 3 milissegundos, né? No caso é o tempo, né? Do tempo 0 até 3 milissegundos, e a corrente se desloca de 0 até 30 miliamperes. Então, o m ali no caso é igual a quanto? É igual ao oposto sobre o adjacente, né? Lembra também da relação que o m, a pendente da reta, é a tangente do ângulo. Tá? O oposto, a variação em y dividida a variação em x. Então, deixa eu ver. Fica isso aqui, ó. Vai ser variação em y, 30 menos 0. Dividido variação em x, que é 3 menos 0. Tá? E isso ficou igual a quanto? 30 dividido 3 é 10. Concordo? Então, ficou 10 vezes o L. Tá? A corrente está em miliamperes, mas o tempo também está em milissegundos. Então, não preciso me preocupar com o mili, tá? Porque o mili se cancela. Tá? Então, ficou 10 e 10 vezes o L. Tá? E é esse primeiro trajeto. Eu encontrei a tensão em função do tempo de 0 até 3 milissegundos. Não mais do que isso. Tá? Agora, eu analiso de 3 até 5 milissegundos. A corrente de 3 até 5 milissegundos é constante, tá? Conseguem visualizar isso no gráfico da corrente? Ela está constante lá em cima. Derivada de uma constante, quanto é? 0. 0.
portanto, a tensão de 3 até 5 milissegundos é 0. E aí eu estou construindo esse gráfico, ó. De 3 a 5 é 0. O lado disse que saiu uma autorização aí, só que aí que nem eu falei pro Emerson. Não tô falando da Maria Eduarda, que ela tem todos os recursos aqui. Show. Aí tá. Alguém esqueceu o microfone ligado. Sem problemas. Tá ok. Agora a gente analisa o outro trajeto. De 3 até 10 milissegundos. Tá? De 3 até 10 milissegundos é uma reta de novo, mas uma reta com pendente negativa. Concordam? E aí? Qual é a pendente dessa reta? Qual é a pendente dessa reta aí de 3 até 10? Sua tela sumiu aqui para mim. Oi? Sumiu o gráfico? Para mim, não está aparecendo sua tela. E para outros colegas aí, tá aparecendo? Aqui tá tranquilo. Aqui também, tá tranquilo. Tá bem, né? Ok. Olha, então você tem o slide que o Diego passou aí para você? O que tá na... Se você não vê a tela, você pode abrir o slide 22, tá? Eu vou desconectar aqui e vou conectar de novo. Isso, tenta de novo aí, tá? Ok. Então, qual será a pendente dessa reta, desse segmento de reta que vai dos 3 milissegundos até os 10 milissegundos? Qual é a variação no eixo vertical, no eixo da corrente? Ela sai de 30 e chega até menos 40, tá? Então, é 30 menos 40, tá? Vou colocar isso aqui um pouquinho para cima, só para melhorar aqui a visibilidade. Tá? E aí vamos trabalhar aqui. Então, é 30 menos 40. E no eixo horizontal, no eixo do tempo, ele parte de 3 e vai até 10, né? Chega em 10, partindo de 3. Então, ficaria 3 menos... menos 10, tá? Não, menos 10 não. 3 menos 10. 10 positivo, tá? Então, você tem 30 menos 40 é igual a 70. Todo mundo está entendendo o que eu estou fazendo? Está parecendo estranho? Essa variação aí no tempo não seria 5, não, professor? Vai de 3 até 10, né? Não, é verdade. Não, é de 5 até 10. De 5 até 10, você tem razão. É de 5 até 10, não de 3 até 10. De 5 até 10. Boa. De 5 até 10. Então, tô lá. No Y, você tem uma variação de 70. No tempo, no caso, como é que eu considerei aqui, a variação é de menos 5. Ou ao contrário, você pode dizer que em Y variou menos 70 e no tempo variou em 5, tá? Mas um deles tem que ter sinal negativo, pelo fato da pendente ela ser negativa, tá? Isso é igual a quanto? 70 dividido 5, tá? Isso ficou 14, menos 14, tá? Tá? Então, a derivada da corrente de 5 até 10 milissegundos é menos 14, tá? Então, a tensão, o que vai ser? É menos 14 vezes o L, tá? Então, aqui completa esse trajeto de 5 a 10. Então, embaixo, dado o gráfico da corrente, eu consegui desenhar embaixo o gráfico da tensão, tá? Eu só não substituir o valor de L, mas aí é só substituir o valor de L e você tem a tensão em qualquer instante. Se eu perguntar para vocês qual é a tensão para T igual 4 segundos,
quanto será? 4 segundos não, 4 milissegundos. Zero, exatamente. Porque qual é a região de 4 milissegundos? Essa aqui, ó. Essa região aqui que está em zero. Tensão em zero, tá? Se eu perguntar em 1 segundo, quanto é em 1 milissegundo? 1 milissegundo, quanto é a tensão? 10 vezes L, tá? 10 vezes o L. Em 2 segundos, também é 10 vezes L, tá? Ela fica constante de 0 até 3 milissegundos. 3 milissegundos, quanto é? 10 vezes L. E depois cai para zero, tá? Cai para zero e vai até os 5 milissegundos, está em zero. De 3 a 5, está em zero. Ok? Tranquilo esse exercício? Dúvidas? Pessoal, se alguém não entendeu, por favor, fala e a gente vê de novo aí. Mas, então, se todo mundo entendeu, continuamos. Tá? E aí tem uma observação bastante interessante. Tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho maior. Note que mesmo com um valor muito pequeno da indutância de corrente, a tensão induzida nos terminais do enrolamento primário de um transformador, no caso de um transitório, podem ter tensões de até menos 11,2 volts. Tá? Então, corrente pequena não implica que a tensão induzida será pequena, tá? Porque se houver uma brusca variação da corrente, tá? A derivada da corrente será muito grande. E se a derivada da corrente for grande, você vai ter uma grande tensão induzida, tá? Porque essa tensão induzida ela vai depender da derivada da corrente e não da intensidade da corrente. Vejam a sutileza, né? Se você variar rapidamente a corrente, você induz alta tensão, você induz um pico de tensão, tá? Uma variação rápida. Seria um afundamento de tensão, não, professor? Oi? Não seria um afundamento de tensão, não? Um quê? Fundamento? Afundamento, a perda de tensão. Porque você aplicou uma corrente alta, um enranche, certo? Na bobina, né? Isso. Uhum. Aí você teria um afundamento de tensão, não? Isso, exatamente. Você tem uma tensão alta, né? Você vê que a corrente lá eu trabalhei com miliamperes, né? Mas mesmo trabalhando com miliamperes, eu chegaria a um valor de 11,2 volts de tensão. Né? Só trabalhando mexendo nos miliamperes. Né? Sim, isso negativo, pois sim. Por isso que eu digo que é afundamento de tensão, né? Você tem a perda de tensão devido à quantidade de enranche aplicada no transformador, né? Por exemplo, se no transformador se você aplica uma corrente alta de uma lapada só no primário, no segundo você vai ter justamente essa queda de tensão aí. Exatamente isso aí mesmo. Você vai ter uma grande queda lá no secundário, isso aí. Pensando aí no transformador, exatamente. Mas você vê, né, que com variações de miliamperes você está trabalhando. Você variar rapidamente, você induz altas tensões, né? Ou altas variações de tensões, no caso. Tá? Bom, vendo isso aí, né, como ela depende a indução da variação da corrente, né? Bom, outro tema para hoje, associação de indutores. Tá? Isso, eu acho que você já deve ter estudado algo em circuitos elétricos, né? Já devem conhecer um pouco. Então, dá para ir um pouquinho rápido aqui. A associação de indutores é bem análoga à associação de resistores, tá? Bom, você tem a associação que pode ser em série ou em paralelo, tá? Já que eu falei que é análogo a indutores, o que se entende por associação em série, primeiramente?
que vocês entenderiam por associação de resistores conectados em série? Quando eles estão em série? Aí você tem a soma das resistências, né? No indutor se comporta da mesma forma. Exatamente. Mas eles estão em série quando? Quando a corrente que passa por eles é a mesma. Tá? Exatamente. Então, essa é a definição. Série, você tem que olhar se a corrente é a mesma. Tá? A corrente que passa por eles é a mesma corrente, eles estão em série. Tá? Perfeito. Quando eles estão em paralelo? Aí a tensão que é igual. Exatamente. A tensão aplicada nos bornes é a mesma. Se a tensão for a mesma nos bornes do resistor, eles estão em paralelo. Não tem a ver com a geografia, como eles estão dispostos. A tensão é a mesma nos bornes, então eles estão em paralelo. Tá? Beleza. Essa é a definição de série e paralelo. Tá? Série, mesma corrente. Paralelo, mesma tensão aplicada. Bom, aí tem uma pequena demonstração, né? Por que em série se soma? Bom, primeiro em paralelo. Associação em paralelo. E vou fazer a demonstração, né, de por que eu tenho que somar os resistores. Porque a configuração em paralelo fica 1 sobre o L equivalente, igual a 1 sobre L1, mais 1 sobre L2, mais 1 sobre L3, mais 1 até o Ln. Tá? Se você tem N transistores, você tem que somar todos eles. Tá? 1 sobre o L equivalente é 1 dividido L1, mais 1 dividido L2, e assim por diante. E isso vem do seguinte, porque se você imaginar aqui dois indutores em paralelo, a corrente equivalente é a soma de 1 mais de 2. Tá? Isso da lei de Kirchhoff, né? A lei de Kirchhoff das correntes. Então, você tem que o I equivalente é o I1 mais I2. Tá? E a tensão, a gente disse que é a derivada da corrente. Tá? Se eu derivar a corrente, eu tenho a derivada do I1 mais a derivada do I2. Tem uma soma. Tá? E a tensão total é o L multiplicado para a derivada da corrente, então vai ser a tensão total dividido, a derivada da corrente, né, vai ser a tensão dividido o L. Né? E daí eu fico com a seguinte equação, né? A derivada do I de equivalente a respeito do tempo, se eu divido por L, eu tenho a tensão, tá? Aliás, fazendo a tensão dividido o L equivalente, eu tenho a derivada da corrente equivalente a respeito do tempo. Tá? Então, essas duas equações, né, vão implicar nisso aqui. Que a tensão total dividido o L equivalente é igual a tensão dividido o L1 mais a tensão dividido o L2. E a tensão é sempre a mesma. Tá? Por isso fica a equação de que o 1 sobre o L equivalente é igual a 1 sobre L1 mais 1 sobre L2, no caso aqui de unicamente 2 indutores. Tá? Porque como a tensão é a mesma, ela se simplifica aqui dessa equação. Você tem 1 sobre L equivalente igual a 1 sobre L1 mais 1 sobre L2. Tá? Ou que é o mesmo escrever que o L equivalente é a soma de 1 sobre L1 mais 1 sobre L2 e tudo elevado a menos 1. É o mesmo que associar resistores, tá? Mas essa é uma pequena demonstração de por que é assim, tá? E em série é só somar diretamente, tá? Somatório de L1 mais L2 em série é a soma de L1. Por quê? Porque a tensão equivalente será V1 mais V2, tá? Se eles estão em série, então eu tenho que somar V1 mais V2. E substituindo o V total por L vezes a derivada da corrente a respeito do tempo, você tem que o L equivalente dividido a corrente a respeito do tempo é igual a L1 dividido a derivada da corrente a respeito do tempo, mais o L2
multiplicado pela derivada da corrente a respeito do tempo. E como a corrente é a mesma, agora o que se simplifica é a derivada da corrente em função do tempo. E você tem que o L equivalente é L1 mais L2. Tá? Uma rápida demonstração aí. Tá, fiz isso um pouquinho rápido, porque acho que é um tema conhecido já, né? Então, tá tranquilo, né? Tranquilo, então, a associação de indutores, né? Passei assim rápido, porque eu acho que é uma coisa que vocês já viram também, né? No exemplo, vamos associar dois indutores com indutância de 18 microhenries e 20 microhenries. Qual é o indutor equivalente dessa associação desses dois em série? Bom, se você associar em série, você tem que somar os dois, tá? Então, vai ser 18 mais 20, 38 microhenries, tá? Outro exercício. Considere um sistema magnético que atua em um dispositivo móvel, no qual uma espira de indutância de 10 Henry concatena um fluxo magnético de 50 Weber por volta. Calcule a corrente I verificada no sistema. Eu acho que vocês... Está tranquilo esse exercício aí? Isso eu vou deixar para vocês tentar fazerem aí. Tentem fazer aí para... ver se vocês lembram como era, tá? Porque isso aqui a gente já trabalhou na aula passada também. É tranquilo esse exercício para vocês? Esse exercício é só... Você tem que calcular a corrente, tem de dado a indutância, e o fluxo concatenado é muito simples, né? Porque a indutância a gente tinha definido ela como a razão entre o fluxo concatenado e a corrente. Então, se uma é incógnita, é só você isolar uma da outra, tá? Então, você tem que... A corrente é o fluxo concatenado dividido a indutância, tá? A indutância de 10 Henrys, no caso, né? 10 Henrys. Então, você tem fluxo concatenado de 50 Weber, dividido 10 Henrys, a corrente é de 5 amperes, tá? Pessoal, tranquilo até aqui? Um feedback aí. Ops, parece que... Estão me ouvindo ainda? Ok, professor, tudo bem. Tudo bem? Tá? Estão ouvindo bem? Ok. Beleza. Então, qualquer coisa, parem aí a aula e perguntem, tá? Bom, então o que a gente viu até agora? Vimos definição de indutância. Então, a gente poderia pensar como o fluxo concatenado dividido a corrente, e aí a gente deduziu também a indutância de acordo com as características construtivas. Vimos a indução, que basicamente a gente usa a lei de Faraday, né? E tensão induzida em bornes de um indutor, tá? Que é o L, que é a indutância, multiplicado pela derivada da corrente, tá? E isso pensando no L como uma constante. Se o L variar no tempo, a gente tem que multiplicar também pela derivada do L, tá? Tem que usar a regra da derivada de um produto. Mas, então, e aí a gente viu um L constante, como a partir de um gráfico da corrente, encontrar o gráfico da tensão induzida, tá? Se a gente tem variação de corrente, a gente pode encontrar o gráfico da tensão induzida. E
a gente viu que corrente de pequenas intensidade pode dar grande diferença no nível de tensão, tá? Porque se a variação dela for grande, isso vai afetar a tensão, tá? Porque vai induzir alta tensão, tá? Alta ou, digamos, abaixo de zero, mas quero dizer alta em amplitude, tá? Vimos também a associação de indutores em série e em paralelo, tá? Que é análogo à associação de resistores, tá? Então, é tranquilo. E agora, o que a gente vai ver? Isso também a gente já discutiu um pouco na aula passada, é a energia magnética armazenada em um indutor, tá? Mas vale a pena rever essas equações, tá? Como a gente calcula quanta energia ficou armazenada no indutor, tá? Bom, a variação de energia armazenada será dada pela integral da potência vezes o diferencial de tempo, tá? Se você tem uma potência que varia ao longo do tempo, você vai ter uma variação de energia, tá? Sempre... O slide mudou, né? Oi? Mudou agora. Caiu o slide? Travou? Não, acabou de mudar. Para o 35, né? Isso. Beleza. Tá? Então, a variação da energia é a integral da... Sempre você pensa em energia como potência multiplicada por tempo, né? A gente sempre pensa nisso. Então, variação de energia, variação da potência, tá? E a potência é o quê? É o produto da corrente pela tensão, tá? P igual a I vezes E, tá? Então, a partir disso, você pode pensar como... E pensar também no que é a tensão. A tensão, a gente viu que é I multiplicado pela derivada do lambda a respeito do tempo, tá? Então, a gente pode... lambda é o fluxo concatenado, tá? É o fluxo magnético multiplicado pelo número de espiras. Isso é lambda, tá? Ok. Então, a integral de P diferencial de T pode ser vista também como I vezes a derivada de lambda a respeito do tempo e multiplicado pelo diferencial de tempo. Então, os diferenciais de tempo se simplificam e fica a integral de lambda 1 até um lambda 2 do I vezes o diferencial de lambda, tá? O que eu fiz na equação foi basicamente pensar assim, potência como corrente por tensão, tensão induzida como a corrente multiplicada pela derivada do fluxo concatenado, e aí substituir o E pela corrente multiplicada pela derivada do fluxo concatenado, né? A potência a gente substitui por o produto da corrente vezes a derivada do fluxo concatenado. E a gente tem essa equação aqui de baixo, tá? Uma integral de um lambda 1 até um lambda 2 da corrente vezes um diferencial de lambda. Isso a gente está pensando, o fluxo concatenado está variando. Por alguma razão. A gente ainda pode trabalhar um pouco mais essa equação, pensando que na definição que a gente deu de indutância, que é o fluxo concatenado dividido a corrente, então, daí o fluxo concatenado fica a indutância vezes a corrente, e a corrente fica o fluxo concatenado dividido por L. Tá? Então, naquela equação onde é que eu tinha um I e um diferencial de lambda, na verdade eu tinha duas variáveis. Eu tinha a corrente, que podia ser variável, e o diferencial de lambda, que é o fluxo concatenado também, que podia variar. Então, isso era ruim, né? Porque ter duas variáveis numa integral dificulta a coisa. Então, eu coloquei a corrente em função do lambda, tá? Porque um varia em função do outro. Então, o I, a corrente, eu digo que é o fluxo concatenado dividido L. Pronto. Aí melhorou a minha equação, né? A equação resultou em ser variação na energia igual a integral de um lambda 1 até um lambda 2 de lambda dividido L vezes um diferencial de lambda, tá? Resultou nessa equação aqui. Tranquilo até aí? Vou deixar um pouco para vocês visualizarem.
O que a gente termina usando, geralmente, são as equações finais, né? Na resolução de exercício, a gente usa as equações finais. Mas é bom ter, sempre pensar a gente faz algumas considerações. Então, tem que pensar nessas considerações sempre que a gente está fazendo. Tá? Aqui eu expresso supondo, e agora supondo o L constante, tá? Se a indutância não varia e o fluxo concatenado está variando, a integral do fluxo concatenado de lambda diferencial de lambda é lambda ao quadrado dividido por 2, tá? E 1 sobre L poderia sair da integral, então eu posso dizer que a variação na energia é variação de lambda quadrado, é o lambda quadrado dividido 2L, de lambda 1 até lambda, né? E substituindo lambda de novo por a corrente dividido L, eu tenho a outra equação, que a energia é igual a L I quadrado sobre 2. Tá? Então, as duas equações que eu estou chegando e que eu quero frisar são essas duas aqui. Estão aparecendo no slide 39. Tá? A energia armazenada no indutor pode ser expressada assim em função do fluxo concatenado, como 1 sobre 2L vezes o fluxo concatenado ao quadrado, ou como 1 meio de L vezes a corrente elevado ao quadrado. Tá? Essas duas equações é que a gente deduziu nessa sessão. Tá? Essas duas equações aqui. E essas é a que a gente geralmente vai usar. Tá? Então, anotem bem essas duas equações. Está no slide 38 ou 39, professor? Para mim aqui é o 39. 39. Vocês estão visualizando aí o slide 39 ou não? Ou atrasou um pouco? Atrasou um pouco aqui para mim, professor. Estou no 38. Deu uma atrasada. Então tá. Okay, melhor. Aí vocês dão uma olhada, vou aguardar um pouquinho, aí vocês vejam se entenderam as equações, mas o que interessa é o que está no slide 39, que daqui a pouquinho deve aparecer para vocês. Então, digamos, o resumo aí do que a gente deduziu aí. Notem, apareceu agora para vocês o slide 39 ou ainda não? Positivo, professor. Apareceu aqui agora. Então, notem que a gente tem duas equações que a gente pode usar para calcular a energia armazenada no indutor. As duas dependem da indutância, tá? Porque lembra quando na aula passada, a gente definiu indutância, a gente pensou assim, ó, vamos definir indutância como uma determinada capacidade que o indutor tem para armazenar energia, tá? Foi assim que a gente pensou na indutância. Então, obviamente, a energia armazenada depende da indutância, tá? E note que numa das equações o L, a indutância está no denominador e na outra está no numerador, tá? Tenham esse cuidado aí. Então, é 1 sobre 2L vezes o lambda quadrado ou 1 meio de L vezes a corrente elevada ao quadrado, tá? Então, depende, se você tem características elétricas, se você tem a corrente, você vai usar a equação da corrente. Se você tem características magnéticas, você vai usar o lambda, né? Depende do que o exercício te fornecer para você. Positivo. Vamos Belezura. ver. Beleza, Vamos professor. ver exercícios, então. Vamos ver algum exercício. Esse exercício aqui tá legal.
Slide 40. Aparece para vocês slide 40? Tranquilo. A forma de onda da corrente passando pelo indutor do circuito abaixo está representada a seguir. Então, você tem um pequeno indutor, onde eu coloquei uma fonte de corrente, ministrando uma corrente I para o indutor de 2 Henrys, tá? Tem um circuitinho desenhado aí acima, tá? Indutor de 2 Henrys, se você está aplicando uma fonte de corrente. E a fonte de corrente, ela varia segundo esse gráfico, tá? E a partir desses dois dados, o exercício pede o seguinte, você já nos está fornecendo a indutância e a corrente. Que é a energia armazenada no indutor para T igual a 1,5 milissegundos. Tá? Essa corrente a gente estaria em miliamperes e no tempo em milissegundos também, né? Então, a gente pode ver que em 1,5 milissegundo a corrente é constante, tá? Depois, tem vários pontos aí, mas vamos ponto por ponto, tá? Está perdendo energia a 1,5 segundos, milissegundos, depois no ponto B, a energia para T igual a 7,5 milissegundos, depois a tensão para T igual a 1,5 milissegundos, a tensão no indutor para T igual a 6,25 milissegundos, a tensão para T igual a 2,75 milissegundos, tá? Vamos encarar esse exercício aqui, então, tá? Vamos lá, vamos para a solução. Slide 41. Visualizando o slide 41? Ok. Eu baixei o slide aqui, ficou mais fácil. Tá, isso. Você tem slide aí, fica mais fácil. Aí você só clica ali e você vai ver. Bom, solução. A energia armazenada no indutor é o quê? A gente falou que podia... Como tem a característica elétrica, não tem corrente, convém usar a corrente, né? É um meio da indutância pela corrente elevado ao quadrado, tá? Mas ele quer energia a 1,5 milissegundos. Então, eu olho quanto é a corrente a 1,5 milissegundos. Olho no gráfico. Quanto é? Quanto é a corrente ali no gráfico? Vou fazer assim. Aumentar um pouquinho esse gráfico aí. É 0, professor? Se você entrar... Não, olhe bem. 1,5 milissegundos, a corrente. A corrente, não a derivada da corrente. Olhe bem. A corrente, o valor dela. Você entra com 1,5 milissegundos no gráfico. Entre o 1 e o 2 ali, ó. Entra para cima, você vai ver lá o quê? Você lê no eixo Y, 30 miliamperes, né? 30, exatamente, tá? 30. Aqui, para energia, o que ele quer é o valor da corrente, tá? Não a derivada dela, tá? Então, olha isso bem, né? A derivada da corrente é 0, mas a corrente é 30 miliamperes. Então, é 1 meio de L vezes 30 miliamperes ao quadrado, tá? Fazendo essa conta, dá 0,9 milijoules. Concordam? Beleza. Beleza? Ok. Agora o ponto B. Slide 42. Ponto B. A energia no indutor para T igual a 7,5 milissegundos. Bom, em 7,5 milissegundos, quanto é a corrente? miliamperes. Exatamente. Tá? Todo mundo concorda que é 10 miliamperes? Se entrar aí no gráfico, tá? Se entrar aqui com 7,5 milissegundos, você está entrando por aqui. Você que está vendo aí o slide. Tá? Você está entrando aqui, ó, 7,5 milissegundos. E aí você lê quantos amperes você tem, tá?
tá? 10 miliamperes, tá? Então, fica 1 meio de L vezes o I elevado ao quadrado, né? Meio de L, 0,5, o L era de 2 Henrios, então é 0,5 vezes 2, isso é 1, e fica 10 miliamperes elevado ao quadrado. Isso aí fica 0,1 milijoules. Tá? Todo mundo conseguiu entender aí? Tá de boa. Tá boa, né? Então, você vê que você tendo o gráfico da corrente, você, para calcular energia, você olha para a corrente. Tá? Vamos lá. Ponto C. E quem é que pede o ponto C? A tensão para T igual a 1,5 milissegundos. Aí vamos ter que brincar de novo, tá? Vamos ter que... Vamos... Agora, que é a tensão, tá? A tensão para T igual a 1,5 milissegundos. Então, eu já vou pegar e vou fazer o gráfico total aí da tensão em função do tempo, tá? Olhe no slide 43. Eu desenhei a tensão em função do tempo, ó. De 0 até 1 milissegundo, você tem uma reta de pendente positiva para a corrente. Concordam? A derivada da reta é uma constante. Então, a tensão é constante de 0 até 1 milissegundo. E ela é sempre o L vezes a derivada da corrente. Tá? Então, a tensão induzida é L vezes a derivada da corrente em função do tempo. Então, isso a gente tem que ter claro. Tá? É a derivada aqui, e não a intensidade da corrente. Tá? Então, tá. De 10 até... de 0 até 1 milissegundos, tensão constante. De 1 até 2 milissegundos, quanto será a tensão? De 1 até 2. Se é pela derivada da corrente, vai dar 0, né, professor? Vai dar 0, porque a corrente é constante. Tá? Nesse trajeto, a corrente é constante. Então, a tensão é 0. Tá? Aqui o gráfico da tensão. Ó. Aí, de 2 até 4 milissegundos, seria uma pendente negativa. Tá? Eu não me preocupei, por enquanto, com a amplitude, mas você vê que tem uma pendente negativa de 2 até 4. Então, a tensão está abaixo de 0, tá? Porque a derivada da corrente é negativa. Então, a tensão abaixo de 0. Tá? E constante. Tá? Constante. Porque a derivada de uma reta é uma constante. De 4 até 5 milissegundos, quanto é a tensão? De 4 até 5. E aí, pessoal, olhem no gráfico da corrente, de 4 até 5. É 0. 0 também. Ó. 0 de novo, né? Porque a corrente é constante, de 4 até 5 ela é constante, então a tensão é 0. Depois de 5 até 7, você tem de novo uma derivada positiva, né? Uma pendente positiva, uma reta com pendente positivo. Então a tensão de novo positiva. Mas é uma pendente menor do que a que a gente tinha no começo. Então, a amplitude é um pouquinho menor do que a que a gente tinha lá no começo. Tá? Não me preocupei por amplitude por enquanto, mas vejo isso aí. Tá? E depois de 7 em diante, ela fica constante de novo. Então, de 7 em diante é 0. Tá? E o problema me pede a tensão para 1,5 milissegundos. 1,5 milissegundos. Então... E 1,5 eu estou entre 1 e 2. Então, é quanto? 0. Concordam? Entre 1 e 2, a corrente é constante. Em 1,5, a corrente é constante. Se a corrente for constante, a tensão induzida é 0. Tá? Porque a derivada da constante é 0. Beleza? E se vocês pensarem o seguinte, ó. Onde a corrente tem seu maior valor? Em qual instante ela tem o seu maior valor?
Pensando só na corrente, qual o maior valor de corrente que vocês vejam aí no gráfico? Entre 1 e 2, ó. Entre 1 e 2 milissegundos, né? E ela tem 30 miliamperes. E que curioso, a tensão é zero, né? Tá vendo? Aí a tensão é zero, ó. Entre 1 e 2 segundos, a tensão é zero. E a corrente tem seu maior valor, tá? Uhum. Por quê? Porque a tensão induzida do indutor depende da derivada da corrente, não da corrente. Não é da corrente em si. Tá? Então, não importa se a corrente for elevada. Importa se há variações bruscas na corrente. Tá? Isso é que produz tensão em bornes do indutor. Variações na corrente. Tá? E não corrente em si. Vamos lá. Para T igual a 6,25 milissegundos, quanto é a tensão induzida? Bom, 6,25 segundos, a gente está nesse trajeto onde a corrente está variando, né? Ela está variando de 5 até 7. Aí tem uma reta com pendente positiva. Só olhando para esse trajeto, a gente já sabe que a tensão é negativa ou positiva, hein? De 5 até 7. Positiva, ela tem uma pendente crescente. Exatamente, a pendente é crescente. Então, o que eu tenho que fazer é encontrar o valor dessa pendente e multiplicar por L. Tá? E o L é de 2 Henrys. Tá? Então, basicamente é isso. Está escrito aqui na equação. Ó. Vamos lá, vamos calcular. Ok, a pendente. Eu vario de menos 10 até 10 miliamperes, de 5 até 7, né? De 5 até 7 tem uma variação de 20 no eixo vertical, tá? De 5 até 7 milissegundos, a corrente passou de menos 10 para 10. Tá? Se ela passou de menos 10 para 10, você tem 20 miliamperes de variação. E no tempo, você tem variação de 2 milissegundos, né? De 5 até 7. 7 menos 5, 2. 2 milissegundos. O L é de 2 Henrys, tá? Então, você faz 20 milissegundos, 20 miliamperes, dividido 2 milissegundos. Isso te dá 10 e multiplica por 2 Henrys. Isso te dá quanto? 20? 20 volts, tá? Concordo aí com o cálculo? Façam aí na calculadora se ficar na dúvida. Beleza. Beleza. Então, você vê aí que a corrente está ali em 6,25, ela está bem próximo de zero, tá? A corrente, né? Se vocês olharem, em 6 ela está em zero. 6,25 ela está bem próxima de zero. E a tensão está em 20 volts. Tá? Você vê que a intensidade da corrente é pouca, mas ela está variando, e como ela está variando, aí você tem muita tensão induzida. E em 7 ela torna a zero de novo, né, professor? A tensão, né? A tensão, exatamente. A tensão volta para zero de novo. De 7 em diante. 7, 8, ali está tudo em zero. A tensão é zero. E a corrente fica ali em 10 miliamperes. Né? Perfeito. Ok. Vamos lá, então. O que mais pediu o exercício? 6,25, o que mais? Bom, não, acho que já fizemos todos. Bom, fica um ponto aí para vocês fazerem, eu acho. Não, D. O C a gente fez, o D a gente fez, o E. Vamos fazer o E. VL. Não está no slide a solução do E, mas vamos fazer aqui. Vamos Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui. E pede o ponto E para calcular a tensão a 2,75 milissegundos. Tá? Então, é 2,75. Bom.
Bom, eu vou deixar para vocês tentar fazer esse exercício aqui. Para t igual a 2,75 milissegundos. Tentem fazer aí. Aí, daqui a pouco eu ajudo vocês aí. Tá? Vamos ver que valor vocês encontrem. – 2,75 milissegundos. Olha que depois de 2 a corrente está variando. Então, tem tensão induzida. Tá? Vamos dar uns minutos aí para vocês fazerem o cálculo. R$ 26,66? Oi, pessoal. Alguém conseguiu calcular, hein? Alguém chamou? Oi? 26,66? 26,66? Isso. Bom, vamos fazer uma análise rápida para ver se está certo. A corrente, se eu olhar para o gráfico da corrente, o que eu vejo? Eu estou vendo que a corrente está variando. Então, em princípio, eu posso assumir o seguinte, ó, se ela está variando, então a tensão não é zero. Tá? Tem uma variação da corrente. Mas o que eu também estou vendo é que ela está numa reta cuja pendente é negativa. Tá? Então, o que eu vejo é o seguinte, ó, essa tensão tem que ser negativa. Tá? Então, não pode ser 26,66. Pode ser que seja menos 26,66. Não, 26,66 é negativo. Foi mal. É negativo? Isso. Ah, tá. Menos, né? Menos. Aí pode ser. Pode ser. Eu não fiz o cálculo. Vamos fazer agora, então. Alguém aí chegou a outro resultado? Ninguém... Bom, vamos aguardar um pouquinho. Alguém está fazendo? Está por terminar? Alguém tem outro resultado? Alguém mais chegou nesse mesmo resultado? Só para confirmar, quem é que me passou esse resultado aí de 26, menos 26? Foi? Sabino. Sabino, ok. Alguém mais, pessoal, aí chegou num resultado parecido? Chegou no mesmo resultado? Outro? Ou alguém estão tentando fazer, estão terminando? Me avisem aí. Mesma coisa, professor. Oi, mesma coisa. Então tá. Então pode ser que esteja certo. Ok. Vamos lá. O L, então, é de 2 Henrys, né? Aqui na nossa equação. A gente tem que ter o VL para 2,75 milissegundos, tá? A variação da corrente, ela caiu de 30 para menos 10. Concordam? Então, houve uma variação de menos 40. Tá? Menos 40 miliamperes. Ela caiu de lá de 30, veio para menos 10. Então, menos 40. No tempo, eu tenho uma variação de 2 até 4. Então, é 2. Tá? Então, eu vou fazer menos 40 dividido 2. Opa, isso tá... Então, e multiplica por 2. Isso aqui dá mais, hein? Dá mais, ó. O 2 se simplifica, ó. Os dois se simplificam e ficam 40 volts. Menos 40 volts. Não é? É porque eu fiz, professor, de a variação de 2 até 2,25, né? 2,75 milissegundos. É por isso que dá esse valor, menos 26. Ah, não, mas aí, pera um pouquinho. Então tem que ser de 2 a 4, da ponta até a outra ponta. Isso? Não.
Não, você pode pegar valores pelo meio, mas você, por exemplo, pode pegar, ó, mas aí eu teria que conhecer o outro valor, tá? Então, aproximadamente aí eu peguei o valor de 10, não de menos 10. Ele tá, beleza, que ele estava variando de 30 a menos 10, mas o 2,75 aproximadamente está no 10, então ele variou de 30 até 10. E Tá. a corrente está variando de até 2,75. Ok, Vou ter que pegar. vamos pensar o seguinte, pessoal. Pessoal, vamos parar um pouquinho. Vamos pensar que a gente tem que encontrar a pendente da reta, tá? A pendente da reta. Então tem muito bom que eu sempre, deixei ser sempre essa reta toda, professor, então. Não. Não precisa ser a reta toda. Vamos pegar um... Para pegar a pendente da reta, a gente precisa de 2 pontos conhecidos. Tá? É muito bom que entendi. eu pedi para vocês, porque isso me faz identificar algumas coisinhas que podem ficar desentendidas aí. Tá muito bom isso, tá? Por isso eu digo, é sempre bom resolver. Resolveu errado, aproveite para errar agora, mas daí vocês aprendem. Vão ver o que vocês estão errando, tá? É o seguinte, ó. Deixa eu ver. Eu tenho que pensar na pendente da reta, porque a derivada de uma reta é a própria pendente. Lembra que a gente viu isso, eu deduzi isso para vocês recentemente, né? É o M da reta. Para vocês achar a pendente de uma reta, vocês precisam de 2 pontos conhecidos. Não necessariamente seriam esses extremos, tá? Mas vocês precisam de 2 pontos que vocês conheçam, porque a pendente de uma reta é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Ferramenta de equação. É o seguinte, ó. Vamos aumentar o tamanho aqui, só para... Vai ficar claro agora. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês se imaginem, esqueça um pouco, vamos para matemática agora, tá? Esqueça um pouco corrente e tempo. Vamos pensar numa variável y e uma variável x, tá? É o y2 menos vamos lá para matemática mesmo, tá? Menos um y1 dividido um x2 2 menos um x1. Lembram? Essa era a definição lá de geometria analítica da pendente de uma reta. Então, vocês tinham que ter 2 pontos conhecidos. Um ponto x1, y1 e um ponto y2 e x2. Tá? Bom, se eu olhar para esse trajeto de reta, eu vejo 2 pontos que eu conheço. Tá? Nesse trajeto da reta, eu conheço 2 pontos. Por isso eu estou pegando as extremidades. Mas por isso, somente por isso. Não é que eu necessite pegar os extremos, tá? Esse ponto eu conheço. 4 amperes, 10 amperes, 4 segundos. Milissegundos, né? E esse é o outro ponto que eu tenho conhecido, tá? Por isso que eu estou pegando esses 2 pontos. Porque esses 2 pontos eu conheço para fazer y2 menos y1 dividido x2 menos o x1, tá? Mas se vocês quiserem pegar esses 2 pontos, também vale, tá? Não sei se está aparecendo aí para vocês quando eu estou modificando aqui aparece uma bolinha ali no gráfico? Sim. Tá aparecendo. Sim. Tá? Então, imaginem, se vocês querem pegar esses 2 pontos, vai dar exatamente a mesma pendente. Mas o que acontece aqui? Eu não conheço o primeiro ponto eu tenho certeza, ó. Esse ponto aqui de cima, eu sei que é 30 miliamperes, 2 segundos. Mas se eu colocar um ponto aqui pelo meio da reta, eu não conheço as coordenadas desse ponto, tá? Se eu conhecesse, eu poderia usar ele, mas eu não conheço ele, tá? Então, em 2,75, por exemplo, vocês pensaram, eu vou pegar aqui 2,75 em T, tá? Ok, mas qual é a corrente para esse ponto? Aí eu não sei se é 10, pode ser que está um pouquinho para cima de 10, eu não sei. Eu não tenho essa precisão no gráfico, tá? Como eu não tenho essa precisão no gráfico, eu não posso usar esse ponto aí,
Eu uso 2 pontos onde é que eu tenho uma precisão, onde é que o gráfico está me dizendo os valores, tanto da variável que está no eixo horizontal, quanto da variável que está no eixo vertical, tá? Então, vamos lá. O que que foi, como é que eu pego a pendente? Então, aqui, vamos completar já a equação aqui, tá? Vai ser igual a ferramenta de equação. Tá. Ó, qual é o que que eu vou chamar de Y2? Bom, eu posso chamar de Y1 os 30 miliamperes. Eu olho para o eixo da corrente pensando como Y, né? O Y1 como sendo 30 miliamperes. E o Y2, menos 10, né? Esse é um ponto conhecido, meu, tá? Esse ponto eu conheço. Eu conheço tanto a coordenada X como a coordenada Y. Por isso eu uso esse ponto. Então, eu ficaria assim, menos 10, que é o Y2, menos o Y1, e o Y1 é 30, tá? E no tempo, eu tenho que pensar qual é o meu X2. X2 é a coordenada X do Y2. É 4, exatamente. 4 menos o X1. E o X1 que eu conheço é o 2, tá? Tá? Aí eu conheço esses são os pontos conhecidos. Então, eu sei que isso aí tem que ser igual a quanto? Menos 10 menos 30, menos 40. E tem que ter muita atenção também no sinal, né? E 4 menos 2, 2. Tá? Então, essa pendente é de menos 40 dividido 2, tá? Ou que é igual a menos 20, tá? A pendente da reta. Professor, resumindo então, essa variação dessa tensão I é justamente desses 2 pontos conhecidos, certo? Exatamente. Agora, para você pedir um ponto específico, por exemplo, desse 2,75 nesse exato instante, eu tinha que saber o ponto conhecido para poder chegar nesse resultado, certo? Não, você não precisa saber a corrente nesse instante. Você tem que só saber a variação da corrente. Tá? Isso que eu quis dizer. Exatamente, porque a derivada da corrente em todos os pontos é a mesma, né? Ou seja, a mesma desde nesse ponto marcado, ó. De 2 até 4, a derivada é menos 20, tá? A derivada da corrente é menos 20, ó. De 2 até 4. Então, qualquer ponto que eu pedir ali, se eu pedir 3, você vai pegar menos 20. Entendeu? Entendi. Se eu pedir 3, 2,75, você sempre vai usar menos 20, porque você sabe que a derivada da corrente aqui é menos 20. Todo esse trajeto, de 2 até 4. Então, se eu pedir a tensão em 3 milissegundos, é quanto? Zero? Não, em 3 milissegundos. Em 3 milissegundos, você está nesse mesmo trajeto, ó. Esse mesmo trajeto, onde a derivada é menos 20. Derivada. A tensão é L multiplicado pela derivada. Então, a derivada é quanto? De menos... Em 3 milissegundos, quanto é a derivada? Em 3. Menos 20. É menos 20. Menos 20. Menos 20. E você multiplica por L, que é 2, dá menos 40. Tá? Então, a tensão é menos 40. Em 2,75, quanto é a derivada? Menos 20. Multiplica por 2, menos 40. Então, em qualquer instante entre 2 e 4, você tem que a tensão é menos 40 volts. Tá? Porque a variação da corrente é a mesma em qualquer um desses pontos. Tá? Você olha para a variação da corrente, não para a corrente. Não importa quanto é, mas é 10 amperes, é 15 amperes, não importa. Isso que importa é a variação dela. Tá? Você calculou a variação, a derivada. A derivada é menos 20. Em todo esse trajeto é menos 20. Então, qualquer ponto nesse trajeto, você vai usar o menos 20. Professor, nesse caso, tem que levar em consideração também o tempo, certo? Porque, dependendo do tempo, eu acho que essa tensão muda, certo? Ou estou errado?
Não, a tensão não muda. Olha o gráfico da tensão que eu fiz aqui embaixo. Ó. Ou seja, não muda de 2 até 4, tá? Olha o gráfico da tensão. Olha o gráfico da tensão, o que aparece aqui embaixo, ó, em vermelho. Ó. De 0 até 1, constante, tá? Que é a primeira pendente da reta da corrente. De 1 até 2, a corrente está constante, então a tensão é 0, tá? Beleza, então tudo vai estar ligado sempre à variação da corrente. Variação da corrente, não intensidade da corrente. Quando você pensa em tensão, você pensa, qual é a variação da corrente nesse ponto? Tá? Para 1 segundo, a corrente lá está constante, então é 0. Tá? O loguinho após 1 segundo. 1 segundo não, 1 milissegundo. Tá? Olha, loguinho após 1 milissegundo. Tá, 0. Tá? De 1 até 2 milissegundos, 0. 0 a tensão, tá? Por isso está até o gráfico aqui, ó. De 2 até 4 é o mesmo valor, é menos 40. Menos 40 volts. De 2 até 4. Porque a corrente tem a mesma variação em qualquer ponto, tá? A derivada da corrente em todos os pontos de 2 até 4 milissegundos é menos 20. E a tensão em qualquer um desses pontos é a indutância 2 vezes menos 20. Menos 40 volts. Show de bola. Show de bola, né? Ficou claro agora, pessoal? Não sei se... professor. Oi? Tem a ver de pi aí? Pi? É. Eu não escrevi pi em nenhum lugar. Onde eu escrevi pi? Olha lá, pi Não tô vendo. vezes raio, vezes a variação, 2,75. Não, então... Não. Então travou a tela. Não. Pessoal, não. Eu tô no slide 45. Isso. 40. Depois você calculou a área. Tá, área igual a pi ao quadrado. Desculpa, que é um erro aqui da digitação. Ah, tá. Não, erro de digitação. Porque eu... sim, agora eu vi o que você está falando. Desculpa. Não, é um erro de digitação ali, porque eu copiei da equação e esqueci de apagar. Tá? Eu só copiei uma equação e esqueci de apagar. Não, é assim que tem que se ler, ó. VL a 2,75 milissegundos é o quê? É L vezes a derivada da corrente. Derivada da corrente. Então, é 2, o L, que é de 2 Henrys, tá? Que eu vou colocar aqui o que eu estou me referindo, e vezes a variação da corrente, que é a pendente desse trajeto da reta aqui, né? Desse segmento de reta, que é o menos 40 dividido 2, tá? Então, é menos 40 volts. Então, aqui no gráfico da corrente, ó. Oi? Tá ok, obrigado. Tá ok? Beleza. Vamos ver se a gente entendeu bem. Pessoal, 3,5 milissegundo. Qual é a tensão? Menos 40. Menos 40, muito bem. 2,7 milissegundo. 2,7 milissegundo. Qual é a tensão? Menos 40. Menos 40, perfeito. 4,5 milissegundos. Qual é a tensão? 4,5 milissegundos. Zero, perfeito. Zero, tá? De 4 a 5 é zero, tá? Por quê? Não porque a corrente seja zero, mas porque a derivada da corrente é zero, tá? A corrente é constante de 4 até 5. Se ela é constante, a derivada dela é zero, tá? Derivada da corrente. Derivada zero. Perfeito. Em 8 milissegundos, qual é a tensão? Zero também. Zero. Perfeitamente. Muito bem, vocês entenderam bem. Então, acho que agora acho que ficou claro, né? É aquilo que uma coisa que estava pegando, porque a gente estava olhando a corrente sim, não a variação da corrente, né? Exatamente. É variação, né? Exatamente. Então, sempre ter essa sutilidade aqui, né? Ó, L vezes a derivada da corrente, né? Então, você tem que olhar... Que aí também já parte do princípio, né, professor, que tensão constante em qualquer bobina, a tensão é zero, né? Para ter tensão induzida nela, tem que ter variação de corrente.
E variação de corrente que produz variação de fluxo magnético, né? Você tem que ter um fluxo que é variável. Um fluxo magnético variável induz tensão, tá? E um fluxo magnético é variável quando a corrente é variável, tá? Então, você pega uma corrente variável na bobina, vai gerar um fluxo magnético variável por dentro do indutor. E isso vai induzir uma tensão variável. Tá? Vai induzir tensão. Né? Vai induzir tensão, na verdade. Então, não sei se variável, mas tensão, enfim. Tá? Fluxo magnético variável induz tensão. Fluxo magnético em si não induz tensão. Tá? Se você pegar e colocar um fluxo magnético enorme, se ele não variar, não induz tensão. Tá? E o fluxo magnético varia se a corrente variar. Tá? Porque ele era lá, daquela lei, análoga da lei de Ohm. Né? Era força magnetomotriz vezes dividido a relutância. Né? Força magnetomotriz dividido a relutância. Então, alguma coisa tem que variar ali. A força magnetomotriz tem que variar. Força magnetomotriz era o L vezes a corrente. Então, a corrente tem que variar. Tá? Se a corrente variar, você vai ter tensão induzida. Exatamente. Tá? Então, isso é o que a gente para de novo aqui para analisar esse gráfico. Né? Vamos fundamentar bem isso aqui. Por exemplo, em 1,5 milissegundos, se a gente olhar, a corrente tem seu valor máximo, tem 30 miliamperes, ela tem o seu valor máximo. Mas a tensão é zero, tá? A tensão, não importa que a corrente esteja no seu valor máximo, ela não está variando. Se ela não está variando, o indutor é um curto-circuito. Então, ele não se opõe a nada, tá? Se a corrente ali é contínua, o indutor não induz nada ali, tá? Então, se você olhar ali em 1,5 milissegundos, a corrente é máxima, mas a tensão é zero. Se você olhar aí 3 segundos e meio, em 3 segundos e meio, 3 milissegundos e meio, né? Você tem que ali que a corrente parece ser zero. Ela está bem próxima de zero, se não for zero, tá? Olhando aí para o gráfico, né? Em 3,5 milissegundos, a tensão é praticamente zero. Mas a tensão é de menos 40 volts, tá? Por mais que a corrente parece que está passando por zero. E a tensão ali parece que tem o seu valor em amplitude máxima, tá? Está chegando a menos 40 volts. Isso por quê? Porque você está variando a corrente. Tem variação de corrente. Ok. Continuamos? Ok. Sigla. Ok, aqui está todas as respostas do circuito. Não, e hoje já terminou a aula. Já terminou. Esses eram todos os temas para hoje, tá? Só que tem um trabalho lá. Não tem trabalho ainda. Tem um trabalho da aula passada. Tá? Dessa aula ainda não coloquei. Mas, assim, algumas recomendações que quero passar nesses minutos que ficam. A gente ainda tem alguma pequena dificuldade para fazer essas online. Então, é importante que vocês sempre me dêem um feedback, tá? O antes possível que vocês puderem enviar os trabalhos que estão no AVA, melhor para mim, tá? Aí eu identifico se tem algum erro que é comum a todos, aí eu vejo e corrijo com todos vocês. Tentaram resolver o trabalho, não conseguiram resolver alguma questão, vocês podem também colocar um arquivo com suas dúvidas na pasta de dúvidas, e aí eu vou tentar responder aí para vocês, tá? Mas não deixe seu arquivo abandonado. Cada tanto vocês acessem para ver se eu já respondi. Aí, se passou uma semana e eu não respondi, me cobrem na aula. Chegou na aula e me cobrem. Diz, professor, deixei um arquivo lá, o senhor não viu? Aí eu vou lá olhar, tá? Aí ficam me cobrando isso. Coloquem arquivos, aí a gente pode tirar dúvidas. Qualquer coisa, se as aulas trabalhem muito, vocês me peçam, eu faço um vídeo, coloco no YouTube, para vocês aí desses temas. E, bom, e lembrando, então, tal trabalho, já tem um trabalho da aula passada, então vocês tentem enviar logo esse trabalho, tentem fazer ainda essa semana. E talvez eu já coloque ainda essa semana um trabalho dessa aula, tá? Dessa aula de hoje, de indução, de associação de indutores, de tensão induzida, todas essas questões aí, tá?
E um comunicado também para a turma que faz sistemas dinâmicos comigo. Tá? Essa é para a turma que faz sistemas dinâmicos. Tem vídeos acerca do tema que foi dado na sexta-feira passada. Tá? Então, olhem esses vídeos que eu publiquei no AVA. Eu publiquei também um arquivo no AVA com um mapa de todos os vídeos que eu fiz. Tá? Então, vocês podem baixar lá no PDF e olhar todos os vídeos que tem acerca da assinatura da disciplina Sistemas Dinâmicos. Tá? Por que eu estou passando esse comunicado agora? Porque eu acho que sexta-feira a gente não vai ter aula, é feriado de novo. Tá? Então, é interessante vocês olharem os vídeos. Tá? Emerson, queria dizer alguma coisa? Eu vou esperar acabar a aula, professor, aí eu falo com o senhor, tá bom? Ah, ok, beleza. Ok, alguém mais? Alguma dúvida? Sem dúvidas, professor. Sem dúvidas? Ok, perfeito, então. Tudo bem? Beleza. Só tem mais aula de hoje rendeu. Oi? Boa aula, ok. Foi bom. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Muito obrigada, professor. Fico com Deus e boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou parar aqui a gravação, então, mas ainda vou ficar aqui online, tá? Um pouco aí, quem quiser conversar algo.